Fala pessoal, tudo bem? Olha, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um projeto que eu estou trabalhando há um tempo. E é um projeto bem interessante. E eu decidi compartilhar com vocês também para que a gente possa testar junto e melhorar ele ao decorrer do tempo, como eu sempre tenho feito com macro tendência e enfim. Esse sistema ele é focado no SP500 e no Nasdaq. Ele não é focado no mercado brasileiro. E aí eu já abro um parênteses aqui, porque muitas pessoas acham que para operar o mercado americano tem que ter um capital alto. E na verdade é o contrário. Você consegue operar o mercado americano com um capital menor do que o brasileiro. Por exemplo, o mini índice e o mini dólar são muito alavancados. Então, por exemplo, se você não tiver R$500 para você operar com um mini contrato, você não consegue. Até consegue, né? Mas ali, apertado. E no mercado americano não, você tem um leque de oportunidade, por exemplo, o SP500 e o Nasdaq, eles são muito baratos. Se você opera com microlotes, cara, é centavos de dólar. Então, esse carinha aqui, eu coloquei até um botão aqui, porque eu decidi compartilhar com vocês. Eu já venho usando ele há um tempo já, melhorando, todos os dias faço uma melhoria. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, seria legal eu também compartilhar com a galera lá, para talvez algumas pessoas operam no mercado americano. E aí é só clicar aqui, ó, que ele já vai redirecionar com você autenticado, ó, já vai cair na tela com você autenticado. Qual é o foco desse projeto Gamma Flow? Ele é focado no fluxo americano. Tanto se você vir aqui na tela principal, ele vai te explicar exatamente o que ele é. Ó, ele é baseado no fluxo, e aí ele tem alguns indicadores, por exemplo, Delta Red, o acumulado Delta, bloco de ordens, as puts, as calls, as wall, né? Então é bem interessante esse projeto. E aí se você olhar, por exemplo, hoje a gente tinha um cenário um pouco interessante, né? Porque o juros estava caindo e o Nasdaq queria cair, queria subir, mas não tinha força. E aqui você consegue ver todo o fluxo. Ó. Lembrando que a gente está olhando o SPY e o QQQ. Se você olhar aqui no candlestick, ó, você vê que o mercado abriu e logo só venda. Ó, só venda. Aqui ainda tentou, o QQQ tentou subir, mas não teve força e logo caiu. Então, ele vê fluxo, né? Ele analisa ali, por exemplo, aqui, ó, ele vê aqui o acumulado delta, ele vê aqui os blocos de trade, onde as maiores quantidades de trades, as maiores boletas. Por exemplo, você vê aqui um número forte, um número grande aqui, ó, de boletas de venda. Tentou entrar uma compra aqui, por exemplo. Você vê que tentou entrar uma compra aqui, mas não teve força. Aqui também tentou entrar um pouquinho de fluxo de compra, mas logo continuou aqui, ó, fluxo de venda. E aí eu falando sem desenhar na tela, não sei se vocês estavam entendendo, mas aqui, ó, deixa eu desenhar aqui de novo. Aqui foi a abertura do mercado. Você vai ver um gap de informações da abertura até mais ou menos 9h15. Às vezes não aparece porque a minha API ela não traz os dados acumulados, né? Então eu vou acumulando e a partir, por exemplo, de 9h45 eu tenho os dados acumulados das opções aqui, ó. Eu tenho os dados acumulados das opções e aí eu consigo ver onde é que está a maior força, se é a força de compra ou a força de venda. Então se a gente observar o SP500 hoje, vamos falar do SP500 para ficar mais fácil. O SP500 hoje, ó, foi só venda, ó, ele não conseguiu passar nessa região de compra aqui, ele não teve força para passar, então foi só venda, então hoje não tinha como pensar em compra para o SP500. O Nasdaq, ele até tentou, né, ele tentou puxar aqui, mas não teve força porque o SP500 estava puxando para baixo, consequentemente o preço caiu. E aí você olha aqui, você vê um movimento pequeno, por quê? Porque ele é um valor baixo, né? Se você olhar aqui, por exemplo, o preço do SPY está 776 a 772, essa é a escala de preço que a gente está olhando. Então, aparentemente são diferença de pontos pequena, né? Mas quando a gente olha o SP500 e o Nasdaq, a gente vê que ele teve uma queda significativa, né? O mercado abriu mais ou menos, eu acredito, por essa região aqui, né? Foi por essa região aqui, ó. Então ele tentou subir, como a gente viu lá, ó, ele tentou subir, ó. Esse aqui é o S100. Tentou subir, mas não teve força. Já o SP500 não, ó. Ele abriu aqui às 9h30, né? O mercado americano abriu e ele só caiu, ó. Caiu o dia todo. Você pode operar nessas regiões aqui, ó. Por exemplo, se o preço ele já abre numa região de venda aqui, ó, você já pode vender com seu stop aqui em cima e esperar o preço a cair pelo menos 3 níveis desse aqui, ó. 2 a 3 níveis. Aqui caiu 2 níveis, né? Caiu esse nível e chegou nesse nível aqui. Aqui mais acima, ó, eu fiz basicamente o mesmo
a mesma ideia do macro tendência, né? Só que eu tirei aqui os neutros, eu não coloquei neutro. Então ele vai analisar aqui os principais papéis do SP500, inclusive os juros. E aqui ele vai olhar o do Nasdaq. Pode prestar atenção que o Nasdaq agora, o fechamento, só venda. Só venda. Aqui também, ó, 7 na venda. E aqui 7 na venda também. Então tudo estava vendido hoje. Depois da abertura ali, como eu expliquei, teve ali um pequeno movimento do Nasdaq tentando subir, mas logo caiu. E aqui, ó, eu tenho acumulado delta, ó, em linhas. Então aqui eu consigo, em tempo real, tá? Em tempo real eu consigo acompanhar o acumulado delta, se ele está ganhando força para alta ou se ele está ganhando força para baixa. Mais aqui acima, ó, a gente tem também o Delta Speed, né, que é como se fosse um termômetro do mercado. Ele vai te mostrar ali se a força é de venda ou se a força é de compra. Então, se tiver para o lado esquerdo, é venda. Se tiver para o lado direito, é compra. E aqui nós temos o Gamma Flow, que é um indicador que ele vai analisar, como o próprio nome já fala, né? Ele vai analisar o gama. Se a gente está trabalhando em um gama negativo, é porque a tendência é de baixa, né? Se a gente está trabalhando em um gama positivo, a força maior do movimento está na compra. Então, muitas vezes o preço ele vai vir trabalhando aqui nesse delta negativo até ele chegar nessa região aqui, ó. Quando ele chega nessa região, geralmente ele faz o pullback e continua caindo, se ele tiver na tendência de baixa. Se ele tiver na tendência de alta e ele ganhar esse delta positivo, aí ele vai parar aonde tem a maior barra de delta positivo, que seria mais ou menos aqui. Aqui ele vai ter uma dificuldade de passar, tá? Não significa que ele não vai conseguir passar, mas aqui ele vai ter uma dificuldade de passar. Exemplo, o preço agora ele fechou aqui, né? 7772.58. 58 ou 56? 58. Então, ele está trabalhando num delta negativo. Qual seria o meu alvo aqui? O meu alvo seria nessa maior barra de delta negativo aqui. Então, assim, é uma série de combinações que você tem que testar e você vê o que você acha melhor. Ah, não, só quero olhar o gráfico. Só quero olhar esse gráfico aqui que ele está ou vermelho ou verde. Se tiver vermelho eu vendo, se tiver verde eu compro. Lembrando que você sempre vai ter que olhar onde o preço está trabalhando. Se o preço está trabalhando nessa região negativa aqui, nessa região de venda, você só vai procurar venda. Aqui procurar venda, o preço... E em qualquer dessas regiões você vai estar procurando venda. Esquece compra. Agora, se ele passa a trabalhar nessa região de compra, geralmente você vai ver o preço fazendo o seguinte, ó, por exemplo, ele abriu aqui, né? Aí ele vem trabalhando, aí ele passa para a região de compra. Quando ele passa para a região de compra, ele vem fazer o pullback nessa região aqui, e aí ele faz o pullback, e aí ele continua subindo. Aqui eu uso linhas. Aqui eu uso o gráfico de linhas. Porque quando no mercado ao vivo, alguns desses candles, às vezes ele fica meio bugado. E aí, quando você coloca em linhas, aí ele fica certinho. Você pode colocar em 5 minutos, em 1 minuto, aí você que escolhe. Então, você precisa testar. Testa, não acredita nada que eu estou falando. Testa, vem aqui, faça seu teste, vê se funciona, vê se não funciona. Não, isso não tem nada a ver, beleza, tranquilo. Mas faça o teste, ok? Cara, isso aqui é muito interessante. Se você começar a olhar e começar a estudar ele, e assim, é muito indicador. Eu tô falando aqui só do dashboard, que foi onde eu acumulei os principais indicadores. Mas, cara, tem muito indicador para cá. Tem vários outros aqui embaixo que você pode confluir. E aí, se você vir aqui também, por exemplo, não, quero olhar só o SP500. Aqui é só SP500, ó. Tudo sobre o SP500. E aí tem inúmeros indicadores. Essas regiões aqui, ó, pode colocar no seu gráfico. Pode colocar no seu gráfico que você vai ver o quanto isso respeita essas regiões aqui, ó. Que são as regiões de walls. Ele pega aonde tem mais call e mais puts lá nas opções, ele analisa as opções, e aí ele vê aonde tem os maiores níveis de call e put. Isso aqui são suportes e resistências. Sempre o preço bate nessas regiões e sente. Deixa eu mostrar para vocês hoje se teve alguma dessas regiões. Olha, ele fica para cá, ó, 54.5, que foi essa região que o preço sentiu, ó. O preço abriu acima. Deixa eu colocar aqui em candles para ficar melhor a visualização. Ó, o preço abriu acima, certo? Acima dessa região aqui, ó. Que é essa região aqui que eu tô falando. Aí o preço abriu acima, ó, ele veio, tocou. Quando ele tocou nessa região, ó,
o preço sentiu, ó, voltou. Aí tentou a segunda vez, voltou um pouquinho, aí rompeu. Quando ele rompeu essa região aqui, ó o tanto que o preço acelerou. Então, são regiões onde os market makers, eles tendem a segurar o preço. Esse vídeo é mais para apresentar para vocês uma visão geral, porque não dá para me falar de todos esses indicadores, porque são muitos indicadores. Ó, tem mais indicadores aqui, aqui embaixo. Teste, cara, vai testando, vai olhando, vai analisando. Se vocês precisarem de um curso focado em opções de ações americanas, só me chamar no privado, que eu mando um curso completo para vocês estudarem. E aí, por exemplo, tem um indicador aqui que eu não sei o que significa. Vocês podem vir aqui, ó, no glossário. Já que até coloquei aqui para facilitar o que cada indicador analisa, entendeu? Aí você vem aqui, lê, entende. Se você quer ver em inglês, só mudar aqui que ele fica tudo em inglês. Que vem em português, muda aqui. Eu tô fazendo a parte do replay aqui. Provavelmente os dados ainda vai estar um pouco incompleto, porque eu comecei a fazer o final de semana esse replay. Ó, mas tá funcionando. Aqui ele carrega o gráfico inteiro. Se eu quiser, por exemplo, candle a candle, né? Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, acompanhar aqui, ó. Mas ele fica meio bugado. Eu prefiro colocar ele logo no dia todo para me ver como é que foi o movimento dele. Ó, isso aqui foi sexta-feira. Olha como foi o movimento de sexta-feira. E aí você pode ver no teu gráfico, ó. Ele entra nessas regiões aqui de venda, ó. Ó, ele tentou ganhar ali a região de compra, não conseguiu, só queda. Esse aqui é o SPY, né? Eu tô falando do SPY, e também tem o QQQ, que é o Nasdaq, ó. Mesmo movimento. Ó, aqui, ó, saiu da região de venda, ó. Deu uma acelerada no final do pregão aqui. Antes eu operava olhando o Nasdaq apenas, né? Então era toda essa visão aqui eu tinha, esses indicadores, e aí eu comecei a observar e comecei a filtrar. Por exemplo, se você olhar aqui em cima eu olhava esse painel aqui, ó. Inclusive aqui tinha uma IA que ela ficava analisando e me dando recomendações, né? Não, achei interessante também. Mostrava basicamente o que estava na minha frente, então, que eu já estava vendo aqui, então para mim não foi interessante, eu tirei. Mas eu olhava esses indicadores aqui. E aqui, ó, eu olhava algumas ações, né? Que eu olhava, no caso, falando do Nasdaq, né? Eu olhava algumas ações, eu olhava o VIX e outras coisas. E aí eu consolidei tudo isso em 2 indicadores, que foi esse aqui, que aqui eu pego, por exemplo, os juros, vejo como é que tá os juros, vejo como é que tá o VIX, vejo como é que tá as ações, e aí eu consigo ponderar nesse velocímetro aqui. E aqui embaixo também eu fiz basicamente seguindo a ideia do macro ali, a aceleração do preço, e a linha de venda e a linha de compra. Tirei o neutro. Beleza, galera? Então era mais para explicar, porque como eu tinha adicionado aqui o botão, provavelmente muitas pessoas não iam entender, né? E aí eu já estou gravando o vídeo aqui para explicar para vocês sobre esse sistema. Claro que eu tentei ser o mais breve possível. E ao longo do tempo a gente vai falando. Se eu tiver tempo também eu vou postando algumas coisas, alguns vídeos, para a gente ir acompanhando.